Olá, meus amores, como vocês estão? Espero que vocês estejam muitíssimo bem. Para quem não me conhece, eu sou Helena Reis, pode me chamar de Lê. Gente, sou taróloga, radiestesista, terapeuta holística. Eu vou deixar meus contatos aqui embaixo para quem quiser conhecer um pouco mais dos meus serviços. E eu estou numa jornada de chamas gêmeas, sou um divino feminino, tá? E vim aqui hoje para falar um pouquinho sobre, essa jornada tão desafiadora, enfim. Vou dar uma alimentada hoje na playlist aqui de dúvidas, sobre a dinâmica de chamas gêmeas. Eu tô com várias playlists aqui no canal e aos pouquinhos eu vou colocando alguns vídeos aí em algumas das playlists, enfim. Vamos lá, eu recebi uma dúvida, de uma cliente que me fez a seguinte pergunta. A pergunta dela foi exatamente assim: Lê, como que o divino feminino pode evoluir mais? Ela perguntou desse jeito. Tá, beleza, essa foi a pergunta dela. Depois eu fui questioná-la assim, olha, eu entendi a sua questão, mas eu gostaria que você detalhasse mais, E aí ela me mandou um áudio e tal, que eu até falei pra ela que eu ia depois, porque eu sou muito, gente, eu sou muito do aprofundamento. Quem me conhece sabe, aqui no canal tem muito disso também. Quem me acompanha aqui vai conseguir perceber um pouco disso, ou já percebeu. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de aprofundar, eu gosto muito dos detalhes e tal, enfim. Então, só dessa questão dela aí, do áudio que ela me mandou, eu já peguei assim e falei, nossa, a partir daí dá pra destrinchar muito, assim. Então, não sei se eu vou fazer apenas um vídeo, viu, meu amor aí que mandou essa mensagem, minha querida? Acho que eu vou fazer mais do que um aqui para poder falar sobre o que você trouxe, porque já me abrem aqui várias janelinhas e, enfim, eu fico com vontade de falar sobre muitas coisas, Começa a vir intuição e vir os downloads, enfim. Então, gente, vamos começar aí, pela pergunta que ela fez, primeiro ali, como divino feminino, eu, enquanto divino feminino, ela me perguntou, como que eu posso evoluir mais? Então, quando uma mulher, que está nessa dinâmica, faça esse tipo de pergunta, eu entendo que, na verdade, ela está perguntando como ela pode acessar um estado de consciência onde ela não vai reagir a partir das feridas emocionais, Então, assim, como que eu posso alcançar um estado de consciência que eu não vou mais ficar, agindo a partir, reagindo a partir da minha criança ferida, do meu ego, Então, assim, porque isso é uma evolução, É vir para um outro patamar ali, na dinâmica. Então, começar a agir a partir da essência, a partir da verdade, a partir da nossa parte mais consciente, mais iluminada, mais conectada com a divindade, com o divino, que é muito, a energia da Imperatriz, que eu tanto falo aqui, nesse canal. Inclusive meu canal chama A Imperatriz e o Amor por conta disso, porque eu me inspiro muito na energia da Imperatriz. Já falei bastante sobre isso por aqui. Então meu canal chama A Imperatriz e o Amor justamente por isso, porque é a Imperatriz, que é uma carta do tarô, um arquétipo, que representa muito, a energia feminina, tem muito a ver aí com o divino feminino curado, tá? E o amor, que é uma energia super elevada, Quando eu falo do amor, eu falo até que é a minha religião, o amor, assim, como frequência, divina, assim, é uma frequência muito alta, Quando eu falo do amor universal, do amor incondicional, inclusive ali que a Imperatriz tem de sobra, para dar e receber, eu ia falar dar e vender, mas assim, ela tem de sobra, a Imperatriz, esse amor abundante que vem da fonte, que é inesgotável, que é infinito e que nunca acaba, e que nós, enquanto DFs, devemos alcançar, A gente tem aí como uma das nossas metas, vamos colocar assim, dentro dessa jornada tão desafiadora. Que é muito importante que eu já fale desde já, que eu criei aqui, uma série, de vídeos, uma playlist, como eu falei, tem bastante playlist aqui aberta, porque, gente, faz pouco tempo, assim, 2 meses que eu tô aqui alimentando esse canal, e eu tô muito empolgada, eu já falei em outros vídeos, mas só jogando aqui assim rapidamente, eu fiquei muitos anos tendo chamado para vir para cá, para poder trazer inclusive nessas mensagens, esses direcionamentos para vocês, tá? Então a espiritualidade tava ali, ó, me cutucando, me chamando, enfim. Mas o meu ego, a minha criança ferida estava falando mais alto, então eu tinha vergonha, eu ficava alimentando muito a minha timidez, o meu medo e a minhas, enfim, minha parte mais inconsciente ali, minha parte mais do ego acabava falando mais alto, essas vozes, que nos limitam, minhas crenças limitantes
foi a partir de muito trabalho espiritual aí, né? Inclusive todo esse desenvolvimento, muito por conta dessa jornada, né, maravilhosa, por mais que seja muito desafiadora que nós estamos, que através desses processos aí eu consegui desbloquear muita coisa. E muito com a ajuda aí de ferramentas maravilhosas, como a mesa radiônica mesmo, que eu trabalho, né, com as mesas radiônicas. Então eu fiz várias mesas pra mim, assim, desbloqueou, mas que desbloqueou bonito, assim. Claro, também teve um empurrão aí dos portais que a gente teve aí em setembro, inclusive eu tenho um vídeo que fala sobre isso, mas eu criei uma playlist chamada O Despertar da Imperatriz. Essa playlist, gente, é exatamente para trazer isso que a minha cliente quer encontrar. Mas mesmo assim, eu vou responder mais a pergunta dela, tá? Porque, como eu disse, me vieram muitas informações na cabeça para passar, direcionamentos e tal. Mas eu quero dizer para vocês que aquela playlist que eu fiz, que chama O Despertar da Imperatriz, é justamente para ajudá-las com isso, tá? Porque, de novo, a Imperatriz é como se fosse ali um modelo quase que perfeito, né? Perfeito, entre aspas, assim, né? Porque, lógico, é um arquétipo, né, gente? Então, vamos ali também, né, entender que somos humanos e tal, né? Que temos também as nossas características pessoais e únicas e que nos torna, né, seres humanos incríveis que somos, né? Cada um com suas particularidades e seus dons e etc. Mas, assim, a Imperatriz, ela é um arquétipo que, assim, ela resume muito, como eu disse, né, o divino feminino curado, porque ela é, né, um arquétipo da mulher que se ama, que é conectada com o divino, que é espiritualizada, que cuida do seu jardim, não precisa ir atrás de nada nem de ninguém, porque ela atrai o que ela precisa para a vida dela, né? Então ela é magnética, ela é abundante, ela é fértil, tudo que ela toca vira ouro, tudo que ela toca cresce, né? Porque tem uma energia muito forte de fertilidade. Então, assim, ela é muito receptiva, é uma energia receptiva, é uma energia amorosa, é uma energia acolhedora, é um estado de consciência muito elevado, né? Eu coloco muito ela como um modelo, como um ideal, né? Como uma inspiração muito grande. E naquela playlist, né, o Despertar da Imperatriz, o meu intuito foi pegar na mãozinha de vocês pra gente poder chegar nesse lugar. Então, assim, né, como as DFs podem evoluir mais? A pergunta da minha cliente. Ali eu vou dar o passo a passo, gente, pra vocês. Mas tudo bem, eu sei que tem todo um caminho pela frente. Eu vou demorar ainda um pouquinho, com certeza, pra poder alimentar tudo ali. Então, é só pra já deixar isso aqui claro, tá? Pra quem não sabe que eu tô fazendo essa playlist, quem não viu ainda, gente, acompanha, faça os exercícios. É uma mentoria gratuita que eu tô trazendo para vocês, entendeu? Eu poderia colocar isso dentro de um curso, eu poderia cobrar para fazer isso, né? Porque, inclusive, eu cobro porque eu dou mentorias individuais. Eu trabalho como mentora de dinâmicas sistêmicas e amorosas e também, né, ajudando pessoas aí na jornada de chamas gêmeas, né? Então, eu cobro por isso, né? Eu tenho ali clientes que me pagam um pacote, né, para fazer a mentoria. Enfim, passo os exercícios, tal. Claro que quando é individual a gente consegue ali, né, ir no ritmo da pessoa, pegar na mãozinha mesmo. Mas assim, eu tô trazendo para vocês gratuitamente muitas das coisas que eu passo para minhas clientes, no particular, pessoas que pagam. Então assim, tudo bem, como eu disse, eu só coloquei ali 3 vídeos por enquanto, então tá muito no começo. O primeiro vídeo é uma introdução, né, falando ali o que você pode esperar daquela playlist, daquela série. E depois eu passei 2 exercícios ali, né? Mas que, gente, confiem em mim. Se vocês fizerem todo o passo a passo ali, eu garanto que no final desse percurso aí, que vamos juntas, a gente chega lá na energia da Imperatriz. Eu falo vamos juntas porque eu também tô nessa jornada. Eu já consegui, claro, evoluir muito. Eu não tenho como não reconhecer isso na minha energia. Graças a Deus, assim, graças à minha espiritualidade, minha egrégora de luz e ao meu esforço, claro, né? Eu consegui, assim, nossa, romper muitas barreiras e evoluir muito como DF, mas, óbvio, eu ainda tenho um caminho pela frente, né? E é por isso que eu tô aqui com vocês. As coisas que eu aprendi e que eu superei e que eu consegui, eu quero que vocês também consigam. Eu quero passar para vocês, olha, eu fiz isso, eu passei por isso, eu sei o que você tá sentindo, eu sei dessa dor, eu senti na pele. Tem coisa que eu sinto ainda, tem coisa que eu ainda tô superando e tem coisa que eu ainda vou superar. Então, assim, porque senão eu já estaria lá, né, juntinho da minha
da minha contraparte, né? Mas não, eu ainda tenho, né, um trabalho a ser feito e a gente sempre vai ter, né? Até o último dia da nossa vida a gente vai ter nossos desafios. Mas claro, vão ficando mais leves, a gente vai conseguindo lidar melhor, né, com esses desafios, né? A gente vai tendo mais consciência, gente. Quando a gente tem consciência das coisas que aparecem na nossa vida, cara, tudo muda. Então, assim, eu sinto as emoções vindo, eu sinto as coisas acontecendo, mas eu me conscientizo. Em um determinado momento eu saio daquele papel, né, da criança ferida, eu deixo vir as emoções, mas em algum determinado momento eu olho de uma forma mais elevada e falo, entendi. O que eu posso aprender com isso, né? Ou já entendi o que isso quer me dizer. Então, esse estado de consciência faz toda a diferença. E quando a gente entra nesse estado, a gente consegue, né? Igual eu falei, a gente sempre vai ter uns desafios, tal. Somos seres humanos e tá tudo certo, né? A gente não pode querer também, né, saber de tudo, ter controle de tudo. É muito pelo contrário, né? A gente precisa soltar o controle e deixar vir, né? O que precisa vir. Mas, de novo, quando a gente tem, né, a noção do que é o ego, o que é a criança ferida agindo aqui na minha energia e quem sou eu de verdade, né? E coloca essa parte aqui no controle e não deixar com que essa daqui comande a nossa vida, pronto, aí a gente consegue dominar mais, assim, né, as situações que vêm desafiadoras, porque vai vir, né, as situações vêm, essa parte aqui que é mais do ego, ela vai tá sempre aqui com a gente, né? Vamos acolher essa parte aqui, porque ela vai sempre estar com a gente, né? É um mecanismo de defesa, faz parte né? É um mecanismo do ser humano que a gente não vai se livrar, a gente tem que acolher, entender, né? E caminhar lado a lado com esse ego, né? Falar assim, vamos dar a mãozinha aqui, vamos junto, né? Deixa que eu comando a minha vida, deixa que o meu adulto consciente comanda a minha vida. Então, vai ter momento que esse ego vai assustar, vai ter momento que esse ego vai se desesperar, né? Quando as emoções vêm à tona, emergem, e assim, e é nesse momento que a gente tem que estar ancorado ali na nossa verdade, na nossa consciência. Não vai ser no momento que aquilo vem, mas deixa vir, entende o que está chegando, acolhe aquela energia, abraça, ó, igual Jesus aqui abraçando, ó, essa garota, tá vendo? Abraça, deixa a espiritualidade te guiar, deixa Jesus, Deus, o universo, que você acredita, confia, né? E você mesmo, a sua parte mais elevada ali, que é a parte, que é a divindade que tem em você, acolher essa criança assustada, essa garotinha assustada, né? Deixa ela vir, não reprime, não manda ela embora. Imagina essa garota que ela chega e fala, eu preciso de um colo, eu tô assustada, eu tô com medo, eu tô magoada. E aí você fala, quieta. Segue. Não, acolhe. O que eu quero trazer para vocês ali, o que eu estou trazendo para vocês ali, é muito para que vocês evoluam enquanto DF, tá? A gente não vai ficar só na teoria bonita, a gente vai para a prática. Pego na mão, entre aspas, né? Porque não é individual, mas de alguma forma eu vou conduzi-las, tá? E aproveitem que o canal é novo, que não tem, ó, sabe, não tem muita gente comentando, tirando dúvida, que agora eu posso dar atenção para vocês, né? Eu gosto até quando vocês chegam com dúvidas para eu poder, né, saber o que vocês gostariam que eu falasse aqui mais especificamente, porque eu tenho uma lista de temas assim infinita, mas quando alguém vem com uma dúvida, né, vem com algum tema assim, Lê, me fala sobre isso, me explica sobre isso, por favor, tal, gostaria de saber mais, eu fico muito feliz e coloco e faço aquele tema furar fila, né? A gente fura fila ali, ó, e coloca o tema na frente de outros. E é isso, gente, aproveitem. Ali, então, eu estou conduzindo, orientando, ensinando, entregando exercícios práticos, passo a passo, para que o divino feminino realmente encarne nessa energia. Não só compreenda, não só escute, né? Oi? Sim, quem é? Dentro da jornada das chamas gêmeas, né, a evolução, ela não é somente mental, né? Ela é mental, ela é vibracional, ela é emocional, ela é somática, comportamental. É aquilo que você atua, não só aquilo que você sabe intelectualmente. Então, muitas pessoas, elas ficam muito na teoria, né? Tanto pessoas falando muito sobre chamas gêmeas quanto pessoas que se alimentam dessas teorias, né? E é por isso que a minha cliente chegou com essa questão que eu achei muito legal, né? Como que a gente pode sair da teoria? Porque daí, na verdade, eu concluí, né, que no final das contas ela queria saber isso.
porque ela me explicou, né, como eu disse, ela chegou com essa pergunta, né, como as DFs podem evoluir mais. E aí eu falei, pedi para ela explicar mais o que ela queria saber, aí ela gravou um áudio lá falando e tal, eu falei, ó, resumidamente eu acredito que você queira saber, né, como a gente pode sair da teoria e ir para a prática, né, não foi isso mesmo. Mas, de novo, né, a partir dali me abriram várias janelinhas de temas, de algumas outras coisas ali pra gente ir conversando, tá? Porque eu sei que quem tá nessa jornada gosta de entender mais, e é isso, mas não vamos ficar só na teoria, vamos pra prática, gente, vamos praticar, vamos se mexer, tá bom? Senão a gente não sai do lugar. Então eu vou ajudá-las a transformar o saber em ser, tá? Vamos juntinhas aqui, ó, me deem as mãos. Lembrando que, né, eu sempre falo, gente, não quero nunca me colocar como superior a ninguém. Deus me livre disso, sinceramente, assim, eu quero me colocar como uma companheira aqui, ó, uma amiga, companheira de jornada, né, que muitas vezes também chora. Esses dias mesmos eu chorei, me veio uma catarse enorme, inclusive eu quero fazer um vídeo explicando sobre catarse. Então, assim, muitas vezes eu fico insegura, eu choro, mas como eu disse, em algum determinado momento eu deixo aquela emoção passar, me conscientizo, aprendo. Enfim, então eu também tenho meus momentos, sabe, de dor. Então estamos juntas, né? Vamos dar as mãozinhas aqui, ó, e vamos alcançar o que a gente tanto deseja, né? Vamos em busca do nosso propósito, né? Vamos caminhar aí de mãos dadas, né? Que eu acho que é isso, gente. A união faz a força, né? É clichê a gente ouvir, né, falar isso, né? A união faz a força, mas é algo que é muito real. Então, gente, ó, podem me acompanhar aqui. Quem não se inscreveu no canal, se inscreve pra gente não se perder. Curte o vídeo para que chegue para mais pessoas aí que precisam. É isso, a gente precisa muito se ajudar, né? Compartilha com quem você sabe que está nessa dinâmica. Comenta também sobre o que está passando, sobre quais são suas dúvidas, de onde você está falando. Vamos interagir, gente, vamos nos conhecer mais, né, nos ajudar. Quero trazer exercícios, reflexões, ativações energéticas, né, vou trazer muito conteúdo sobre arquétipos também, né, que ajudam também, né, são muitas ferramentas que ajudam nesse processo todo. Ajudam a elevar a vibração, a curar feridas, entrar na verdadeira frequência da Imperatriz, que é, de novo, divino, feminino, curado e pronto para receber quem? O Imperador, que é o DM. Mas o Imperador também é o DM curado, tá? É o DM ali já, ó, já prontinho ali para entregar o amor, viver, né, algo verdadeiro e sólido. Mas o nosso trabalho é deixar ali o terreno pronto, né? Então, ó, a energia da Imperatriz é justamente o DF, maduro, estável, seguro, magnético, receptivo, anota aí, abundante, fértil, emocionalmente regulado. E isso é fundamental na nossa jornada. Ou seja, o caminho já está criado, a resposta já existe. E pouco a pouco eu vou trazendo para vocês, porque se fosse por mim, gente, eu já, ó, jorrava conteúdo aqui. Eu fico até, assim, a palavra não é ansiosa, porque não é uma ansiedade, mas é uma animação muito grande, assim, uma empolgação muito grande. Só que eu não tenho tempo para ficar colocando mais vídeos do que eu já coloco aqui. Então, aos pouquinhos eu vou trazer muito conteúdo aqui para vocês, porque eu quero muito, 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 muito ajudá-las. Eu quero muito mesmo. Aqui para mim, eu tô aqui muito por isso. Eu fui chamada para estar aqui por isso, tá? Não só, né, por conta da dinâmica de Chamas Gêmeas, mas como, né, eu já fui, como a espiritualidade mesmo já me trouxe, né, como insight, mais ou menos assim, que o meu propósito é pregar, digamos assim, né, é passar a cura interior como religião. Então, assim, né, e é uma coisa que faz muito sentido pra mim, né, tipo, eu gosto muito de falar sobre a cura interior, sobre o autoconhecimento, sobre a nossa jornada espiritual, sobre tudo que envolve ali a nossa evolução como ser humano, sabe? Seja mental, espiritual, emocional. Gente, eu piro nessas coisas desde a adolescência. Então, assim, eu já consumo muito esse tipo de conteúdo, já gosto muito, né? Então, assim, não é só para quem está na jornada de Chamas Gêmeas, mas todos os seres humanos que se conectarem aqui, né, comigo e que estiverem nesse momento aí de despertar espiritual, de querer ser a sua melhor versão, de querer entender mais sobre sua vida, ter mais clareza, direcionamento. Tô aqui para isso, pedindo muito para a luz me guiar, ser um instrumento da luz,
Tô aqui a serviço da luz, completamente sendo guiada para poder ajudar vocês. Então, assim, o que realmente significa evoluir, né, na jornada das chamas gêmeas? A maioria imagina que evoluir é estudar mais, saber mais sobre a jornada, entender melhor o DM, assistir mais vídeos, fazer mais leituras de tarô, enfim, né? A pessoa fica muito ali investigando, tentando entender. Isso faz parte, isso é fundamental também. A gente precisa entender. Claro, a teoria, ela é importante, né? Mas aí que tá, né? Vamos ficar só na teoria? Não adianta. Então, a evolução não é acúmulo de conhecimento. Evoluir é transmutar a vibração. Então, a evolução do divino feminino, ele vai acontecendo em camadas internas, sutis, profundas. E só existe evolução real quando essas camadas mudam de fato a forma que a pessoa vive, sente, reage e se posiciona no mundo. Vamos destrinchar um pouco mais isso, depois eu vou ter que fazer uma outra parte aqui, porque não tem jeito, gente. Não tem jeito, tem que falar mais. Então, evoluir é sair do eu ferido e retornar ao eu essencial, tá? Então, ó, pra você que me fez essa pergunta, minha cliente maravilhosa, que inclusive eu vou atender ela hoje, fazer um jogo de tarô pra gente ver como que tá aí a energia da conexão dela. Já faz um tempinho que a gente não faz, ela já fez muitos jogos comigo e a gente vai aí dar uma acompanhada. Já tô curiosa pra ver o que as cartas vão contar, viu? Eu tenho um jogo, gente, que é muito bom aí pra quem tá na dinâmica de chamas gêmeas, em afastamento, chama Laços Invisíveis, ó. Completinho, maravilhoso, dá pra entender muita coisa sobre a conexão, sobre o que a outra pessoa tá pensando, intenções, etc, tendência futura, quais são os desafios, enfim. Contatos estarão aqui na descrição do vídeo, tá? Será um prazer atender vocês. Então, olha só, o divino feminino não evolui se tornando algo novo. Então assim, vou me tornar uma imperatriz, vou colocar uma máscara aqui, um personagem da imperatriz. Não, a imperatriz ela já existe dentro de você. Uma hora eu vou falar mais sobre isso. Isso é sobre arquétipos, né? Eu já tenho um vídeo que fala sobre arquétipos, vocês podem dar uma olhadinha, né? É uma playlist que eu abri que só tem esse primeiro vídeo, mas eu vou falar muito mais ainda sobre arquétipos, né? Trazer vários, inclusive, né? Vários arquétipos aí para falar um pouco de cada um, arquétipos animais, arquétipos de deusas. Vocês podem também, né, deixar as dúvidas, sugestões de vocês, tá? Mas a imperatriz é um arquétipo. E então, assim, lá nesse vídeo, né, que eu falo sobre arquétipo, eu explico um pouquinho o que é, tá? Pra quem não sabe. O divino feminino, ele não evolui se tornando algo diferente. Ele evolui lembrando quem é, quem ele sempre foi, quem a gente sempre foi. Então, assim, essa imperatriz dentro da gente existe aqui, é a nossa parte consciente, é a nossa parte amorosa, é a nossa parte conectada com o divino. É a nossa essência, é a nossa verdade. O resto que é máscara, o resto que é personagem. Porque o eu ferido é o divino feminino que se abandona, tem medo de perder, vive carente da validação do DM, tolera migalhas, reage por ansiedade, fica obcecada buscando sinais e respostas. E, gente, tudo isso eu sei que faz parte, a gente passa por isso, tá? Eu passei também por isso. Mas tô falando que assim, que é a parte da gente precisa ter consciência, que é o DF ferido, né? Então, assim, beleza, passei, passo, mas essa parte é a minha parte ferida. Você quer evoluir, você tem que já saber, né, separar o joio do trigo. O que mais? DF ferido perde energia, perde o foco, perde a autoestima, se confunde entre o amor e a dependência. É um DF que ama, mas ama a partir da ferida. Inclusive, eu vou fazer um vídeo também, gente, falando... Eu sempre vou anotando muita coisa, muito insight que vai vindo. E é um vídeo que eu até acho que eu vou colocar como título o seguinte... se eu pudesse escolher... Se eu pudesse, eu escolheria não te amar. Algo assim, porque eu tava tendo uma reflexão sobre isso. Sabe? Das dores que vêm junto com o amor. Não é o amor que dói. Então a gente fala, o amor dói. Não, o amor é o amor, a gente não pode misturar as coisas. Mas junto com o amor, principalmente esse de chamas gêmeas, que é tão forte, vem um monte de cacareco que vem junto ali. Eu não vou entrar muito nesse detalhe. E que dói. E muita gente fala, cara, se eu pudesse, eu arrancava esse sentimento de mim. Enfim, eu vou fazer um vídeo sobre isso, bem forte, porque eu já senti isso. E eu até gosto quando eu sinto, porque eu não senti com muita frequência, mas eu gosto quando vem, assim, de certa forma, depois que passa, né?
Porque eu falo, nossa, senti na pele o que muita gente sente, consigo falar sobre isso agora, consigo entender isso, consigo ver como que é isso de fato, né? Como que é passar por essa sensação. Porque para fazer um vídeo falando sobre determinada situação, eu pelo menos gosto de falar de coisas que eu não só aprendi na teoria, mas que eu também senti na pele, né? Eu tenho experiências, né? Com aquilo, enfim. Claro que algumas coisas que eu trago aqui não tive, né, exatamente a experiência, mas às vezes, né, acompanhei muitas pessoas que passaram, então, né, já não deixa de ser uma experiência também, né, no assunto. Mas a maioria das coisas eu senti, ou sinto. Então esse divino feminino, né, ferido, busca o DM a partir da falta. E a evolução, então, começa quando a gente retorna ao que é essencial, nosso eu essencial, que é o DF, né, o divino feminino, digno, confiante, intuitivo, magnetizado, emocionalmente presente, conectado ao corpo, autorresponsável, abundante por dentro, receptivo sem ser passivo, são coisas diferentes, tá? Evoluir é regular as emoções, não é suprimi-las, tá? O divino feminino ferido tenta controlar o que sente, evitar dor, fugir do medo, engolir a tristeza, camuflar ciúmes, disfarçar insegurança, mas essas emoções elas não vão desaparecer, elas vão acumular. E a evolução acontece quando a gente aprende a acolher, nomear os sentimentos, respirar, integrar, deixar fluir, entender a origem daquele sentimento, curar a raiz, não projetar no DM. E é isso que eu quero fazer com vocês naquela série. Entende? Ajudar vocês, vamos acolher essa criança ferida, exercícios para isso. Vamos aprender a respirar, meditar, etc. Para conseguir. Eu fiz um vídeo, inclusive, sobre a oração, né? A oração e a meditação, né? Que a oração é a gente falando com Deus e a meditação é a gente ouvindo, né? Deus, o divino. Tá muito interessante também. Inclusive, eu chorei naquele vídeo. As emoções veio, eu não aguentei. As lágrimas rolaram soltas no meu rosto. O DF que evolui não é aquele que não sente, é aquele que sente tudo, mas ainda assim permanece centrado, consciente. O DF maduro, ele não reage, ele responde. Tenho também aqui um vídeo sobre reatividade, gente, que fala muito sobre isso, é muito interessante, tá? Inclusive, quem me pediu para fazer esse vídeo foi uma cliente minha que está também na dinâmica de chamas gêmeas. E ela tem muito esse problema com reatividade, que é algo que já me pegou muito também, mas graças a Deus deu uma boa melhorada já em relação a isso. Acho que uns 90% já melhorei. Então o DF maduro não colapsa, ele observa. Não implora, ele escolhe. Não se perde, ele retorna. Evoluir é curar o feminino interno. A mãe, a menina, a mulher que existe dentro da gente, dentro de nós. Então são 3 camadas, né, que impedem o DF de se elevar. Primeiro, a menina ferida, que é aquela parte nossa que precisa de atenção, como eu falei aqui, ó. Tem medo do abandono, se apega muito rápido, busca validação externa, teme a rejeição, idealiza demais. E aí entra muito a questão também das feridas emocionais, 5 feridas emocionais. Acho que isso eu não tenho vídeo ainda, né? Já falei um pouco sobre isso aí em alguns vídeos aleatórios. Né, eu vou entrando um pouco nesses detalhes aí, nessas feridas aí, mas eu vou fazer algum vídeo sobre as 5 feridas emocionais, que é muito legal para quem não tem o conhecimento. Então, uma segunda camada aí que impede o DF de se elevar é a mulher fragmentada que tem dentro da gente, que é aquela parte que carrega culpas. Gente, já falei em alguns outros vídeos, eu vou trazer um vídeo só sobre culpa. É muito vídeo, né, que eu falo, é infinito, mas enfim, tô aqui pra isso. Mas assim, a culpa, ela tem uma frequência muito baixa. E quando a gente tá na energia da culpa, a gente repele. Então assim, imagina, eu quero muito essa situação, Mas se eu tenho ali, se eu tô numa vibração de culpa, seja pelo que for, independente, mesmo que não tenha nada a ver, gente, com a situação da chama gêmea e tal, a minha energia cai. Se a minha energia tá mais baixinha, a gente acaba repelindo aquilo que a gente deseja, a gente afasta o objeto desejado. Então essa mulher fragmentada é a nossa parte também, que assume tudo sozinha, sabe, a mulher guerreira?
Eu vou fazer um vídeo. Eu vou fazer um vídeo também sobre mulher guerreira. Gente, a romantização da mulher guerreira. Ó, tá vendo? Eu falo que eu pego um pontinho assim, ó. Se deixar, eu vou destrinchando. Aquela mulher que confunde amor com controle, se desgasta para provar um valor, que não sabe receber, que não confia no fluxo. E, por fim, a outra camada, né, que também nos impede de evoluir, é a nossa mãe interna desajustada. Uma mãe interna em desequilíbrio. O que é? É aquela parte que cuida de todos, menos de si. Tenta salvar o DM. Complicado isso também. Se anula para poder manter o vínculo. Repete padrões da mãe biológica. Repetição de padrão. Ai, gente, é tanto. Tá vendo? Eu fico doida. Evoluir é integrar essas três partes. Quando isso acontece, o DF acessa liderança amorosa, intuição elevada, magnetismo, clareza, autocuidado, segurança interna e a capacidade de sustentar amor sem implodir. E novamente, né, essa integração é um dos pontos-chave da Imperatriz. E vai estar presente nos exercícios da minha série. Então, gente, evoluir é restaurar o feminino espiritual. O divino feminino só evolui de verdade quando entende o papel da energia feminina, que é receber, acolher, sentir, intuir, fluir, criar e manifestar a partir do campo sutil. O feminino ferido tenta fazer demais, provar demais, dar demais, controlar demais, planejar demais, forçar a jornada. Gente, estou aqui com uma mendinha. Não, uma pessoa que veio fazer uma visita especial aqui. Oi. O feminino curado sabe atrair em vez de correr atrás, magnetizar em vez de implorar, receber em vez de carregar o peso do mundo, confiar em vez de se desesperar. Isso é evolução. Evoluir é parar de girar em torno do DM. O maior salto que o divino feminino dá é quando entende que a jornada é minha. Ele é consequência da minha cura, olha só. E eu sei que aqui eu ainda tô na teoria, mas, como eu disse, eu vou fazer uma continuação desse vídeo, tá? Quanto energia do divino feminino gira em torno do divino masculino, a gente perde a força, perde o foco, a identidade, perde a vida própria, a evolução, perde a vibração, diminui a vibração. Agora, quando ela gira em torno de si, ela se torna irresistível, magnética, já falei magnética várias vezes aqui, né? Adoro essa palavra. Se torna imperatriz. E aí, gente, o DM sente. Sempre sente. Porque as chamas gêmeas se encontram na vibração, não no desespero. Então, a imperatriz é o divino feminino curado, né? Integrado, completo. Ser imperatriz é saber quem você é saber o que você merece, é escolher com consciência, é viver com abundância emocional, amar sem se perder, ser intensa e profunda, mais centrada, ter clareza do seu valor, acessar o corpo e a intuição, estar conectada à sua missão, sustentar sua vibração sem vacilar. E aí na playlist eu vou ensinar como e não o que. Evoluir, gente, é permitir que o DM, que o divino masculino, ocupe o papel dele. Quanto mais o divino feminino tenta resolver pelo DM, empurrar o DM, curar o DM, ativar o DM, acelerar o DM, interpretar o DM, menos o DM se move. A gente não pode invadir a energia masculina, porque quem faz essa atitude de penetrar, vamos falar assim, porque a energia masculina é a que penetra, até na energia sexual, né, biologia ali. Qualquer hora eu falo melhor sobre isso. Mas enfim, é a que penetra. Que a energia feminina é ela que é a receptiva, entendeu? DM só desperta quando a gente respeita o espaço dele e volta pro próprio eixo. É aquilo, gente, cuide do jardim que as borboletas vêm. Não vai correr atrás da borboleta. Vai correr atrás da borboleta desesperada. E esse é um dos mecanismos cósmicos mais perfeitos da jornada. Evoluir é encarnar o amor e não a dor. Quando o DF evolui, ela não ama a partir da carência, do medo, da urgência. Ela ama a partir da presença, da confiança, da inteireza. Ela não busca o amor. Presta atenção, ela é o amor. Nós somos o amor. A gente não busca o amor, a gente não procura, não vai atrás. Nós somos o amor. A fonte é inesgotável, é infinita. Ela não tenta conquistar o DM. Ela emana a vibração que naturalmente o desperta. A mulher seduz, atrai, tá? O divino feminino, aliás. Não é a mulher e o homem, né? Porque temos dinâmicas de mulher e mulher, homem e homem, e tudo certo, né? Então, assim,
É o divino feminino e o divino masculino. O divino feminino atrai, seduz. O divino masculino conquista, avança. Tá? Então, a gente não corre atrás da união. A gente se torna a própria união. Entende? Tipo, a gente se torna a própria união. O terreno onde tudo vai acontecer. O jardim. Entende? Gente, ó, eu vou continuar, então, no próximo vídeo, tá? De novo, a minha cliente pediu pra eu falar sobre isso. Aguenta aí que vai vir continuação, tá? E a gente vai se falando também lá no WhatsApp, a gente vai fazer o seu jogo, enfim. Mas o próximo vídeo, a continuação, eu vou falar sobre a diferença real mesmo, profunda e energética do divino feminino ferido e do divino feminino curado. Eu vou entrar um pouco mais nisso, mas aí depois eu vou destrinchando um pouco mais, vou responder tintim por tintim o que você pediu, o que você perguntou, quais são suas dúvidas. E quem mais quiser deixar dúvidas aqui também, às vezes eu não consigo fazer, né, tão rapidamente, porque eu tenho outros afazeres, tenho a minha agenda aqui que, graças a Deus, tá bem cheinha. Tem os outros vídeos que eu coloco também, né, vídeos de signos e leituras coletivas e tal, e eu tenho que honrar os meus compromissos aí, mas com certeza em algum momento eu vou fazer o possível para poder trazer aí as respostas que vocês procuram, tá? Se estiver ao meu alcance, claro. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Gratidão por estar aqui. Vamos juntinhas nessa jornada, tá bom? Um beijo muito grande. Fiquem com Deus e até a próxima.